Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react ao vídeo do Fábio Sabino, onde ele falou do Codex Vaticanus e da visita de Tischendorf à Biblioteca do Vaticano, onde ele teria supostamente feito uma afirmação de que se ele tivesse acesso a todas as obras do Vaticano, acabava com tudo, acabava a igreja toda. A igreja acaba, né? Toda a verdade vai ser porque existem obras ocultas ali, documentos secretos no Vaticano, né? Então, bom, essa teoria, que é uma teoria bem conspiratória, né? Meu vídeo vai tentar responder sobre isso. O que nós temos? Será que Tischendorf fez realmente essa afirmação? Bom, primeiro sobre o Codex Vaticanus, tá? O texto do The Text of New Testament of do Bruce Metzinger, né? Na página 47, ele vai falar então do manuscrito B, que é o texto do Codex Vaticanus, né? O Codex Vaticanus ele foi adquirido numa data anterior a 1475, que é a data em que a Biblioteca do Vaticano foi fundada. Já haviam outras bibliotecas ali em Roma que foram juntadas e criou uma biblioteca maior, que foi em 1475. Esse Códex Vaticano já vem de antes. Ele aqui dá uns documentos que tentam rastrear qual a origem desse Códex Vaticanos. Tá, não vamos confundir com o Códex Sinaíticos, tá? Que é outro códex, também bastante importante, que a gente tem. Tá? Bom, aí ele diz o seguinte: por alguma razão que nunca foi totalmente explicada, durante uma boa parte do século XIX, as autoridades da biblioteca colocavam contínuos obstáculos para os eruditos terem acesso ao estudo em detalhes do manuscrito. Então não é que fosse proibido, mas não se podia fazer cópias da íntegra do texto, né? Não se podia fazer. Não foi somente em 1890 que um facsímile fotográfico completo, do manuscrito completo, editado por Giuseppe Cosaluzzi, tornou o conteúdo disponível a todos. Então essas restrições acabaram em 1890. Tá? Hoje nós temos o Codex Vaticano totalmente acessível, né? E a Biblioteca do Vaticano, vou deixar os links aqui, ela também, boa parte, não todo o material, mas boa parte está digitalizado o material, você pode fazer uma pesquisa se você quiser. Então, isso é o que temos aí do Codex Vaticanus. Mas e do Tischendorf? O que a gente pode dizer dele? Bom, eu encontrei dois livros que falam sobre biografias do Tischendorf, né? O Konstantin Tischendorf, The Life and Work of a 19th Century Bible Hunter, do Stanley Porter, de 2015, e também o livro, vou deixar as referências todas aqui, né? Do James Bentley, The Secrets of Mount Sinai, que ele vai contar a história do Sinaíticos, né? Bom, ali no texto do Stanley Porter, né? No texto do Stanley Porter, ele vai falar sobre toda a odisseia que envolveu a descoberta do texto do Codex Sinaíticos, né? Codex Sinaíticos, que ele tem a letra Ki, né? Que ele foi descoberto no Monte de Santa Catarina, no Monte Sinai, no monastério de Santa Catarina, no Monte Sinai. Tá? A primeira vez que Tischendorf visitou esse monastério foi em 1853. Ele casualmente encontrou essas folhas desse Códex Sinaíticos, depois voltou lá em 1859. Só que aí, em 1859, ele já voltou com uma carta de recomendação do príncipe Lobanov, tá? Do príncipe Lobanov, que era da família real lá. E onde ele se comprometia, então, a pegar esse texto do Codex Sinaíticos, lá do monastério do Monte Sinai, e levar para o czar, né? Aquela região, politicamente, ela estava sob domínio do czar russo. Então, foi feito um acordo e os monges lá, depois de muita negociação,
concordaram, então, em doar aquele material para o czar russo. E o Tikhonov seria a pessoa que levaria esse material para lá, tá? Ele faria a transcrição desse material, depois faria uma publicação desse material e entregaria o texto para ficar guardado com o czar russo. Na condição de ser uma doação, né? Caso essa coisa não funcionasse, o Tikhonov se comprometia a devolver para os monges, para o mosteiro, tá? Mas funcionou, ficou lá com o czar russo, e depois os soviéticos depois tomaram o poder, e eles acabaram vendendo, tá, esse texto para o Museu Britânico por 100 mil libras esterlinas, alguma coisa em torno de 500 mil dólares, tá? Então eles venderam, poderiam ter tacado fogo naquilo, né? Porque eram ateus, né? Mas eram comunistas, né? Mas eles entenderam o valor cultural daquilo, que poderiam fazer um bom dinheiro com aquilo, e então venderam. Hoje se encontra no Museu Britânico. O Codex Sinaíticos, né? Ele quando foi, nessa época de 1859, que ele foi presenteado lá para o czar russo, ele, junto com o Codex Vaticanus, que não havia sido publicado ainda naquela época, 1859, ainda não havia sido publicado. Eles eram os manuscritos mais antigos da Bíblia completa, né? Porque eles têm praticamente todos os livros ali do Novo Testamento completos, né? Então, esse texto do Codex Sinaíticos foi entregue lá ao czar russo em 1859. O texto do Codex Vaticanus foi publicado em 1868. Tá? Aí, em 1865, o Vaticanus ainda não está publicado. O Tischendorf, ele foi até Roma para a Biblioteca do Vaticano para tentar ter acesso ao Codex Vaticanus. Ele já havia feito essas viagens já em 1843, mas ele não teve sucesso. Só que dessa vez ele tinha um ponto a favor dele, né? Porque o Papa Pio IX, ele havia recebido uma cópia da edição facsímiles do Codex Sinaíticos que o Alexander II, czar russo, mandou para ele, tá? E esse envio, o czar escreveu uma nota recomendando o Tischendorf, dizendo, olha, o Tischendorf era uma pessoa altamente competente aqui, preparou essa edição aqui, ficou muito bom, e enfim. Com essa carta de recomendação, né, o Tischendorf chegou lá em Roma, então, em 1866, e ele foi recebido numa audiência com o Papa, que estava trabalhando na preparação de uma edição do Codex Vaticanus, tá? Nas mesmas linhas que o Codex Sinaíticos. Então, o Papa não estava inclinado a dar ao Tischendorf muito tempo para ele ver os manuscritos. Por quê? Porque o Vaticano estava para publicar. Então ele não queria que o Tischendorf copiasse tudo e publicasse primeiro que o Vaticano. Entende o porquê da restrição do Vaticano? Não é porque ali haja uma verdade que vai abalar a igreja. Não, isso tudo é bobagem. O Codex Vaticano, em conteúdo, ele é um texto que ele está compatível ali com o Codex Sinaíticos. Ele é um texto que o Codex Sinaíticos é um texto mais limpo, né? Mas é um texto que não tem essa proposta de abalar a igreja, nem nada disso. Então ele estava querendo restringir por conta que ele queria ser ele o primeiro a publicar o Codex Vaticanus, que ainda não havia sido publicado, tá? Então, com pouco tempo, Tischendorf foi então para a biblioteca e ali descobriram que ele estava fazendo
cópias além do que havia sido permitido para ele. Diante disso, eles passaram a restringir o acesso dele lá. Deram a ele 3 horas por dia e, mais tarde, depois de muita negociação, concordaram em dar 6 horas por dia de acesso ao documento, num total de 42 horas ao total. Tá? Durante esse tempo, Tischendorf fez o que foi possível, né? Ele comparou a edição que tinha com a edição do cardeal Lamey, que estava preparando a cópia do Vaticanus, e enfim, não seria certamente uma edição isenta de falhas, mas certamente a melhor edição que até então havia disponível do Codex Vaticano se tornou disponível, foi essa do Tischendorf. Então, essa é a situação, ou seja, você tinha o Vaticano, ele já tinha feito uma cópia antes, que não ficou muito boa, estava preparando uma nova cópia, nesse meio tempo, Tischendorf aparece. Eles não estão querendo que ele faça, porque eles sabem que ele faz um trabalho muito bom, eles não estão querendo que ele publique antes deles publicarem, então restringiram o acesso. Bom, isso é a informação que a gente tem do Stanley Porter. Agora, o do livro do James Bentley, ele vai dizer o seguinte: Tischendorf conseguiu obter permissão para consultar parte do manuscrito, o Codex Vaticanus, que pudesse se referir a passagens de especial interesse ou dificuldades nas Sagradas Escrituras. Então ele teve acesso a algumas partes do Vaticanus, tá? Uma vez dentro da biblioteca, ele começou a copiar o códice inteiro. Depois de 8 dias, ele foi descoberto. A essa altura, ele já havia copiado 19 páginas do Novo Testamento e 10 do Antigo. Por essa violação flagrante do acordo, a permissão de Tischendorf para ver o Códice Vaticano foi retirada, naquele momento, retirada. Mas com a sua habitual desenvoltura sobre dificuldades, ele convenceu Carlo Vercellone, um estudioso católico que estava preparando a edição oficial do Codex Vaticano, a deixá-lo examinar o manuscrito por mais 6 dias. Então está tudo de acordo com Stanley, né? A primeira versão que eu coloquei aqui. Tá? Isso permitiu que Tischendorf lançasse sua própria edição no ano seguinte, tá? Em 67, antecedendo a do Vercellone. Então, veja, a primeira edição do Tischendorf, ela ainda sai antes do Vaticano, só que não é do jeito que ele gostaria que fosse, né? Ele fez o possível, mas ainda assim ela ficou sendo melhor que a primeira edição que o Vaticano havia publicado. Depois apareceu a versão católica, em 1868, do Vaticano. Tá? Tischendorf atacou violentamente, fez uma série de críticas àquele trabalho. Quando os católicos romanos protestaram, Tischendorf respondeu um panfleto, dando réplica, né? Foi o React, né? Responsa ad calumnias romanas. Uma resposta às mentiras romanas. E ali o pessoal do Vaticano, em 1869, o chefe da Biblioteca do Vaticano, Cardeal Petri, negociou lá com Tischendorf para que se desarmasse, vamos tentar chegar a um acordo aqui, enfim. Bom, então essa é a situação. A restrição de acesso ao Tischendorf acontece por conta de prioridades na publicação. Não é nada proibido ou que possa derrubar a igreja, como o Fábio Sabino, numa teoria conspiratória, tentou emplacar no vídeo dele, e para o mais incauto deve ter colado essa verdadeira lenda urbana. Né? Não foi nada disso. Foi uma questão envolvendo a prioridade na publicação desse material, porque eles sabiam que o Tischendorf ele tinha uma qualidade assim fora do comum. Ele havia feito um trabalho excepcional no Codex Sinaiticus, né? Bom, eu espero ter esclarecido essa questão. Enfim, as referências estão aqui. E é isso. Muito obrigado, então.